vamos começar com uma entrevista muito bacana que eu fiz com o ultramaratonista Alexandre Sartorato. Ele falou sobre os momentos de superação durante o trajeto que durou mais de 100 dias. Ele chegou, já foi recebido na cidade dele, ele que é o embaixador de Cubatão, Alexandre Sartorato. Ale, obrigado pelo tempo que você está tirando para poder falar com a gente por aqui. Você deu aí a sua segunda volta ao mundo, parabéns por alcançar esse feito novamente, Ale. Inclusive você tem uma camisa aí que é a coisa mais linda do mundo. Essa camisa que o Ale está mostrando, ele vai explicar para a gente. Ale, obrigado pela entrevista. O que é essa camisa, meu irmão? O que acontece? Eu não tinha como distribuir camisa para todo mundo que me apoia no mundo. Então eu levei uma e todo mundo foi assinando. Olha que então, coisa linda. Então tem assinatura aqui de gente dos 27 países que eu atravessei, que de alguma forma contribuiu, de alguma forma apoiou, torceu. Então, assim, eu vou guardar isso daqui, vou enquadrar, vou guardar aqui, cara. Ainda bate muito forte a emoção, cara, porque você sempre fala sobre toda a história que você coleta, né? Através dessas voltas ao mundo, eu imagino que você deva se emocionar também bastante, porque não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, e é um trabalho que depende de todas essas pessoas que assinaram também essa camisa, né? E também o pessoal dos bastidores, né? Como é que tá o seu coração, meu irmão? Para a gente conseguir êxito em algo tão complexo, eu preciso de ajuda de muita gente, o apoio de muita gente. Deus é tão bom que, assim, às vezes do nada te manda anjos para ajudar. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de viver isso tudo novamente, de reiniciar um ciclo que foi interrompido lá em 2007, depois que eu dei a volta no mundo, por conta que eu tinha perdido minha mãe no acidente. Meu pai ficou ruim por conta disso, tive que parar a carreira para cuidar do pai e tal. E assim, e voltar a fazer algo tão grande 18 anos depois... Eu praticamente não falo idioma nenhum, porque eu sei pedir água e socorro, nada mais. E eu costumo falar que é muito pela linguagem do coração. Parece que as pessoas sentem que eu estou com o intuito de fazer o bem e a gente vai ali juntando aliados e juntando e juntando e juntando. E eu tenho minhas mães do coração espalhadas pelo mundo, porque assim, a minha mãe até hoje é o maior exemplo de vida, então... Eu fui, de alguma maneira, tentando encontrar um pedacinho da minha mãe em cada uma dessas mães que eu tenho. Às vezes eu estou em outro país, uma mãe de outro lugar me manda mensagem: como é que você está? Você está se alimentando? Você está isso? Você está aquilo? Tal, você está se cuidando? Eu tinha falado, quando eu estava em preparação, eu falei que era a minha última vez que eu ia correr. Porque a preparação é algo muito, muito, muito complexo, muito duro, né? Exige muita disciplina, você tem que abrir mão de muitas coisas que você ama. Você falou da preparação, né, Ale? Só que eu quero que você fale um pouco sobre exatamente essa dificuldade que você comentou, né? A preparação para ir, antes de ir, não é só treinar. Você também teve um trampo gigantesco com a logística, né? O pessoal não sabe, mas você tinha ponto de apoio no mundo todo. No último ano, eu fui fazer alguns treinos em alguns locais, e já montei rede de apoio nesses locais. Buenos Aires, no Uruguai eu tenho um Chuí, Montevidéu, Colônia do Sacramento. Argentina, Buenos Aires. No Brasil eu tenho alguns. Tenho na Inglaterra, tenho na Macedônia. Na Macedônia, meu ponto de apoio hoje é um homem que tem... o Marco está com 30 anos, e eu conheci ele quando ele era garoto, na primeira volta ao mundo. A família dele era meu apoio. Tinha um ponto na Nova Zelândia, porque não tem como, mesmo com equipe de apoio, a gente carregar toda a estrutura que a gente precisa, né? Esses pontos de apoio é essencial. Sem eles você teria que correr puxando um container. Tiveram trechos que você participou, que você fez a sua corrida sem apoio, sem ninguém por perto, é isso? Como é que foram esses momentos? Em quais locais do mundo isso aconteceu, ali? Então, teve em alguns locais, por exemplo, teve alguns locais que mesmo eu com equipe de apoio, em tese no país, eles não conseguiam ter acesso pelas estradas que eu estava correndo, que era estrada de barro, de lama, de pedrisco, subidas gigantescas, penhascos. Então, mesmo em alguns momentos que eu tinha equipe de apoio, até com veículo de apoio, tudo, eles não tinham acesso onde eu estava. Então, às vezes, eu encontrava eles no final do dia, quando eu conseguia ultrapassar tudo aquilo dali,
Ou às vezes ficava 2, 3 dias sem encontrá-los. Aí tem alguns países, por exemplo, Inglaterra e País de Gales, era trecho curto e o investimento era muito alto. Então, o que acontece? A gente optou por fazer só. Então, eu saí do Egito, né? Corri para o primeiro trecho de Alexandria, de Giza, né? Das pirâmides até Alexandria. Cheguei no aeroporto de Alexandria. Nem eu imaginava que o povo egípcio... O povo eu sempre senti um carinho gigante, mas não as autoridades egípcias. Eles pararam o aeroporto de Alexandria para eu entrar. Pararam. É coisa assim... eu tirei o tênis, porque assim, quando chega num lugar, a primeira coisa que eu penso é tirar o tênis, porque colocar o tênis é a parte pior do dia de manhã. E simplesmente eu descalço, chegando no aeroporto, eles pararam o aeroporto, veio as autoridades, veio todo mundo ali e tal, receber. Aí, cara, não é possível, eu tô aqui, cara, tipo, descalço, de shorts, descalço, e esses caras tá fazendo esse... Um reconhecimento, né, Ale? Porque aí pediram para eu gravar um depoimento para o mundo saber que eu estava lá. Então, se eu estava lá era porque era algo seguro e tal. E assim, eles mandam mensagem aqui, eles mandam mensagem que me amam, que não, cara, é uma coisa absurda a coisa. Essa é apenas uma parte dessa entrevista muito bacana que eu fiz com o Alexandre Sartorato e a gente vai mostrar mais alguns trechos aí ao longo da semana.